Opa! E aí? Você já sentiu aquela sensação de ouvir uma pessoa falando sobre uma paixão dela? E eu não tô falando sobre uma paixão de relacionamentos ou coisa parecida, um crush ou um namorado, nada disso. Eu tô falando sobre quando a pessoa tem uma paixão por algo, alguma coisa que ela ame fazer, tipo assistir a um filme, desenhar, pintar, escutar música, fazer teatro, cantar, praticar algum esporte ou coisa parecida. E você olha pra pessoa e você enxerga aquele brilho no olhar dela, e você consegue sentir que a pessoa ama aquilo e tem prazer de falar sobre aquilo? Bem, é isso que eu vou proporcionar pra vocês agora. Eu vou falar sobre uma das minhas paixões. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Antes de falar sobre as minhas experiências com patins, eu vou começar falando sobre como surgiu esse interesse por patins. Bem, eu não sei ao certo, mas pelo que eu me lembre, a minha intenção com patins, na verdade, era pra pura locomoção. Toda vez que eu tava indo a pé pra um ponto de ônibus, eu pensava: seria muito mais rápido e fácil se eu tivesse um patins aqui. E de repente começou a surgir uma enorme vontade de ter um. Então eu comprei o meu primeiro patins, e ele era assim, branco e preto. Eu sou Zetsu. E a emoção de segurar ele pela primeira vez foi mágica, e mal esperava pra colocar ele no meu pé. Assim que ele chegou, eu já o calcei e foi meio estranho, porque eu não sabia andar. Eu tentava e não saía do lugar. Eu só tava andando com ele e não patinando em si. Então eu tive a brilhante ideia de pesquisar no melhor site pra tirar dúvidas: o Google. YouTube! Daí a pessoa explicava que eu devia patinar jogando os pés para o lado. Isso me ajudou muito, e com o tempo eu fui pegando o jeito. Eu andei bastante com ele, e eu acabei acendendo a chama do interesse por patins na minha namorada também. Tanto que eu comprei um pra ela, e a gente tentou andar junto. Tentamos mesmo, porque foi bem difícil pra ela. Não que ela era ruim, péssima, horrível. Não, era porque o patins não andava direito, e ela não sabia andar. E eu não sabia ensinar, porque o patins dela era diferente do meu. O meu era inline e o dela era quad. Até que a gente viu que num shopping ia ter um espaço só pra andar de patins. E a gente achou isso o máximo. E fomos com a maior expectativa do mundo. Até que, bem, não era bem como a gente imaginava. Era literalmente só um espaço no estacionamento do shopping com um chão liso para as pessoas andarem. Eles disponibilizavam os patins para as pessoas, mas você podia levar o seu. Somente eu levei o meu patins, porque achamos que não valia a pena levar o outro porque ele era péssimo. Chegamos lá e calçamos os patins e começamos a patinar. E lá tinha instrutores para dar dicas ou até ensinar quem não sabia nada sobre patins. E tinha um cara que foi crucial pro meu interesse por patins só aumentar. Ele fazia umas manobras bem legais e ele até tentou me ensinar, mas pra mim ainda era bem complexo. Só que aí que vem a melhor parte. Ele me falou: tá sendo difícil pra você porque seu patins é de brinquedo. Bem, vamos lá. O que são patins de brinquedo? São patins que têm um preço mais barato, porém são péssimos. Não comprem. Eles não andam direito e geralmente são desconfortáveis. Quando eu comprei o meu, eu sabia o que eram esses patins de brinquedo. Mas pela minha inexperiência, eu não percebi que esse que eu comprei era um de brinquedo. Então ele me emprestou o dele. E gente, um mundo novo se abriu pra mim. O patins profissional de verdade anda sem você fazer esforço quase nenhum. É como se o patins de brinquedo fosse comparado com um cara escalando uma montanha com as mãos nuas. E o profissional é ir subindo de escada rolante. Sério, faz muita diferença, não comprem patins de brinquedo. Depois desse dia, eu fiquei querendo muito comprar um patins que fosse de fato profissional. E eu comprei, e ele é lindo. Eu comprei num site que as pessoas vendem coisas usadas, e eu recomendo bastante, porque lá tem muita coisa boa que as pessoas quase não usaram, e por um preço bem mais barato do que se você comprasse em lojas normais. Eu andei por aqui no meu bairro e foi muito legal. Eu patinei bem rápido, algo que eu nunca ia conseguir fazer com o patins de brinquedo. E eu gostei tanto que eu fui turistar no Rio de Janeiro, andando na orla da praia. Só que teve uma parte que não deu muito certo, e eu vou contar pra vocês. Eu fui com a minha namorada, mas ela não tinha patins, então ela concordou em ficar ali na praia enquanto eu ia andar feliz. Te amo, amor. Eu andei bastante, andei pela rua asfaltada da Zona Sul, que é muito boa pra patinar. Até que eu cheguei numa parte que não dava mais pra andar, e eu parei pra descansar um pouco. Até que eu notei que a roda da frente de um dos patins tava meio solta. E eu, com a minha mente brilhante, tentei colocar com a minha mão mesmo. E até que ficou firme. E eu caí na estrada, de volta pra andar. E eu tava andando de fone, só ouvindo meu rockzinho. Até que... Lembra quando eu falei que eu caí na estrada? Então eu realmente caí.
A roda da frente soltou e eu acabei caindo no meio da rua. Quando eu olhei pra trás, tinha um caminhão que, na minha perspectiva de carinha caído no chão, era gigante. E eu pensei comigo mesmo, pronto, é agora. É agora que eu vou de arrasta pra cima, virar camiseta de time, virar estrelinha e de Vasco. Eu vou bater as botas, eu vou pro Beleléu. Chegou minha hora, é hora de vestir um paletó de madeira. Acho que já deu pra entender, né? E no fim, não aconteceu nada demais. O motorista só parou e eu fui recolher a minha dignidade. A rodinha que tinha caído no chão. Daí eu pensei comigo mesmo, como eu faço pra voltar? Eu tinha duas opções, ou ir a pé e queimar ele por causa do asfalto quente, ou a opção que eu escolhi. Eu coloquei a rodinha no bolso e fui patinando, fazendo o máximo possível pra não encostar a parte da frente do patins no chão, pra eu não cair. Deu certo. Eu cheguei, peguei a chavezinha de apertar a rodinha e pronto. Voltei a andar normalmente. E eu usei esses patins por um bom tempo. Até que uma vontade que estava meio apagadinha se acendeu novamente. Que era a de patinar com um patins de 3 rodas. E pra quem não sabe a diferença, eu irei explicar. O patins de 4 rodas ele é melhor para ter estabilidade e fazer manobras. E ter mais controle. Enquanto que o de 3 rodas, ele é melhor para ganhar velocidade. E o espírito do Relâmpago Marquinhos se acendeu em mim. E eu comprei esse patins de 3 rodas, e ele é muito bom, sério, eu amei demais. Eu fiquei com receio, porque eu comprei de uma pessoa que disse que estava vendendo patins justamente porque não tinha se adaptado ao patins de 3 rodas. Mas eu experimentei e foi bem tranquilo. Agora que eu tinha 2 patins bons, eu podia chamar alguém pra andar comigo. E não, eu não chamei a minha namorada. Porque os patins que eu tenho eram muito grandes pro pé dela. Mas no exato momento que este vídeo está sendo feito, o patins novo dela foi comprado e está a caminho de casa. Então, eu chamei meu primo pra andar comigo e foi bem divertido. Nós andamos por um tempo e chegou um momento que a gente só ficou andando devagarzinho pra lá e pra cá, conversando sobre a vida e tudo mais. Foi bem terapêutico. Eu recomendo pra quem tiver a oportunidade de fazer isso também. E bom, é isso. Obrigado por ouvirem sobre as minhas experiências com patins. Eu vou ficando por aqui e até uma próxima, família. Turistar no Rio de Janeiro, andando na Eu não consigo. Chegamos lá e calçamos os patins. Chegamos lá e calçamos o pat... Chegamos lá e calçamos os... Meu Deus, eu não consigo falar essa parte. E pra quem não sabe a diferença, eu... E o espírito... É isso. Obrigado por ouvirem sobre... Meu Deus, Arthur, por que você só não lê o que tá escrito no bagulho?